nós entendemos que o nome, querido, Levita, significa simplesmente Valticrá. Valticrá simplesmente significa leis, querido, ou seja, ordem. Assim como o livro, querido, de Números significa, querido, Bar Midbar. Ou seja, Bar Midbar, portanto, significa, querido, deserto. Deserto muitas das vezes parece, querido, um lugar onde que Deus leva para nos maltratar. Não, Deus leva para você conhecer Ele. E é no deserto, querido, é onde que há conserto. É onde que muitas das vezes Deus respondeu, querido, Salomão no deserto. Deus respondeu, querido, Davi no deserto. Deserto, querido, nós entendemos que é lugar seco, é lugar de chamada. Quem tem chamada, querido, sempre é levado, querido, para esses lugares secos. Pastor, por quê? Para eles entenderem que ainda manda em cima e embaixo é Deus. Por isso que você começa a entender que quem vai para o deserto vai no propósito, não passa fome, não passa sede. Pastor, por quê? Mas vamos continuar, querido. Deuteronômicos, nós vemos que a palavra significa em hebraico Devarim. Devarim simplesmente significa, querido, uma ordenância, uma organização. Significa os conselhos, grandes conselhos dados, querido, por Moisés, para que o povo fosse entrar, querido, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Quando nós olhamos esses 5 primeiros livros da Bíblia, querido, nós vamos começar a entender que o escritor é Moisés, mas o protagonista se torna Abraão. Por que o protagonista se torna Abraão? Porque Abraão, querido, é alguém que veio logo depois, querido, da grande catástrofe diluviana, ou seja, logo depois ao qual Deus, querido, limpou a terra. O capítulo 6 apresenta simplesmente Deus limpando, lavando a terra, manda um dilúvio que fica, querido, 40 dias, 40 noites. Deus já está cansado da raça humana. A raça humana já não está mais, querido, em obediência. Por isso que agora, querido, esse grande dilúvio vai fazer com que a terra, querido, venha a ser lavada. Terra essa só qual Deus tem promessa. Terra essa só qual Deus tem crescimento. É bem verdade que agora, querido, uma geração está, querido, para começar a se proliferar na terra. E qual é, querido, essa geração, senão a geração de Noé? Aonde nós começamos a ver que no capítulo 8 é onde nós começamos a ver o primeiro altar, querido, que é levantado, querido, na terra. O altar, querido, que é levantado na terra é o altar, querido, levantado por Noé. É bem verdade que esse primeiro altar é um altar colocado na areia. Quando fala de altar de areia, nós pensamos assim, né? É um holocausto que foi colocado na areia. Mesmo o holocausto nunca foi colocado na areia. O altar que era levantado na areia, ao qual era colocado o holocausto, primeiro era betumado, querido, o chão, tendo betume. Para quem não sabe o que é betume, o betume simplesmente era um pinche tirado, querido, do grande cruzamento, querido, do rio Eufrates, querido, com o Mar Morto. Quando a água simplesmente batia, querido, do Eufrates no rio Mar Morto, nas suas cataduvas, subia, querido, aquele pinche que era, querido, trago simplesmente, aquele lodo que era misturado, querido, com sal, trazia simplesmente, querido, algo parecido com o pinche, o qual era lançado no chão. Sendo lançado no chão, ali, querido, era colocado fogo, ou seja, lenha. O holocausto era apresentado. Pastor, por que não era colocado na areia? Colocando na areia, nós entendemos, querido, que a areia não é combustível. Acabando a lenha, tudo aquilo ali se apagaria. Mas nós vamos entender que quando o pinche era colocado embaixo, ou seja, o betume, nós vamos entender que o fogo era colocado ali. O que acontecia, pastor? Depois do holocausto queimado, ali ficava marcado: alguém passou por aqui e levantou um altar. Comece a entender, querido, que Deus, Ele não faz nada que fica esquecido. Ele não faz nada, querido, que se perca simplesmente no tempo. Noé simplesmente foi aquele, querido, que começou a levantar um altar. Mas nós vamos começar a entender que aquilo que está no coração de Noé foi gerado, querido, pela geração de Sem. Pastor, qual é a geração de Sem? A geração de Sem foi a geração, querido, de Afaxete. A geração, querido, de Afaxete foi a geração de Selá. De Selá vem Ebe, de Ebe vem Réu, de Réu, querido, vem Serug. De Serug, querido, vem Peleque. De Peleque, querido, nasceu Naor. Naor, querido, simplesmente gerou Terá. Quando gera Terá, Terá gerou Abraão. Aonde nós começamos a entender que quando Terá gera Abraão, Terá, ele tem mais 2 filhos. O primeiro filho é Naor. O segundo filho simplesmente é Arã. Aonde eles estão? Na terra dos caldeus. Só que Deus tem uma promessa na sua terra de levantar altar. Aonde eu começo a entender, meu pastor,
pastor Everton, eu começo a ver, querido, que Deus ele tem um chamado sobre a vida, querido, de Abraão. E para o chamado começar sobre a vida de Abraão, teve que morrer Naor, teve que morrer Arã, e agora o chamado, querido, está sobre a vida de Abraão. Mas como? Porque morre seu pai, portanto também terá. Agora Abraão, querido, antes do chamado acontecer sobre a vida dele, vem sempre uma proposta. Tem gente que, muita pessoa que acha que está dentro do chamado. Você vai começar a entender que o chamado começar a acontecer sobre a tua vida, primeiro você tem que aceitar a proposta. Pastor, qual é a proposta? Sai da tua casa, sai da terra do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Sabe por que muitas das vezes o chamado não se conclui sobre a tua vida? Sabe por que o chamado muitas das vezes você sente que não chegou até você? É porque primeiro tem que aceitar a proposta. E aceitar a proposta é abrir mão de tudo aquilo que está, querido, na tua vida e abraçar, querido, aquilo que Deus tem preparado para você. Deus nunca vai mostrar para você, querido, o que Ele tem. Ele só vai falar, porque Ele sabe, querido, que o que está dentro de você vai querer explorar aquilo que Ele está, querido, te dando como mensagem. E a mensagem para Abraão é: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, larga a herança do teu pai e vai para a terra onde eu te mostrarei. Ou seja, ele está indo para um lugar aonde ele não tem nada, aonde, querido, não está preparado nada, e Deus vai mostrar para ele. Pastor, para o chamado começar sobre a minha vida, é necessário eu aceitar a proposta, é necessário aceitar a proposta, porque quando você aceita a proposta, Deus vai te preparar para viver o propósito. Eu acho que você não entendeu, então vou repetir de novo. Quando você aceita a proposta, Deus vai te preparar para viver o propósito. Pastor, mas viver o propósito, o que é? Olha para esta pessoa que está do teu lado e diz assim: